Estamos aqui com a Cristalzinha e a pedido do Pracinha Pet a gente vai contar um pouquinho da história dela. A Cristal ela foi resgatada no começo de fevereiro por um abrigo daqui de Salvador chamado Animais Amigos. O abrigo pediu pra gente fazer lá temporário pra ela. A gente recebeu ela aqui e quase que de imediato, né, amor? A gente se afeiçoou muito a ela, a gente começou a se envolver muito com esse universo que se abriu pra gente, né, da questão da deficiência visual em cachorros. E a gente acabou querendo ficar com ela pra gente. E agora ela tá aqui com mais 2 irmãozinhos cachorros e mais 7 irmãozinhos gatinhos. Tem se adaptado muito bem à nossa rotina, à nossa casa. A gente sabe que a história dela é representativa de um problema seríssimo que a gente tem. E eu acho que é ainda mais simbólico pelo fato dela ser um cachorro de raça, uma raça que é super valorizada. Pra gente é muito triste imaginar, né, que alguém em algum momento cuidou dela, né, amou ela, entre aspas, e que a partir do momento em que um desafio surgiu, né, que é a cegueira dela, mas quando a gente levou a Tatal no oftalmologista e a gente fez alguns exames que foi pedido pela oftalmologista dela, a doutora Carol, foi constatado no laudo que provavelmente a cegueira dela foi em decorrência, né, de uma sinomose. Então a gente vê o quanto que é importante a gente frisar essa questão, né, da responsabilidade de você ter um animal, da adoção responsável e, no caso dela, provavelmente da compra, né, e da venda responsável. A gente sabe que isso é uma realidade. Assim que a gente recebeu ela, a gente sentiu essa necessidade de tentar adaptar, né, algumas partes da nossa realidade, do nosso dia a dia a ela, sobretudo o cachorro cego ou o gato cego tem que ter uma rotina no sentido assim das coisas estarem no lugar, né? A gente não tem como ficar mudando o tempo todo as coisas de lugar e a gente realmente se apaixonou assim, né, pelo cão que ela é, né, e pelo que ela representa, né, no sentido que como a gente achou, como ela foi achada à beira de uma estrada, totalmente sã e somente com esse problema, né, com a cegueira que foi decorrente do problema do antigo dono, né, alguém que não cuidou dela ou que no primeiro empecilho fugiu, né, da responsabilidade de cuidar dela. E é engraçado até pensar que ela, por exemplo, tem essa questão da cegueira, mas tem outros cães que nascem, às vezes, com condições que são muito inerentes à raça, né? Como, por exemplo, o pastor, às vezes, nasce com displasia, né? Alguns pastores alemães nascem com displasia. Então, você vê que, assim, quando já entra nessa questão, né, de ter uma deficiência, a pessoa ela nem tenta, ela não tenta ver uma adaptação, não tenta enxergar isso como uma beleza, como algum tipo de coisa a ser remediada, né? E pelo contrário, a primeira coisa é pensar em abandonar. E a gente gostaria bastante de enfatizar nesse vídeo, né, que é o caso dela, né? São várias coisas, né, dentro do caso dela, mas essa é uma das mais importantes, que é realmente pensar em relação ao cão não como enfim, um apetrecho, um item, né? Mas sim como um ser vivo, um ser ciente, que sofre, que assim como a gente tem algum tipo de sensação de sofrimento, é sofrimento mesmo e não tem outra palavra, e assim, tá totalmente exposto como um ser humano, né? A mesma coisa que você pegar um bebê e deixar na rua, né? Exposto à crueldade do mundo mesmo. Então assim, tocou a gente, sabe, de fato, e ela tem sido assim incrível, a gente só tem aprendido com ela, aprendemos muito sobre como ela poderia né, melhorar os demais sensos que ela tem, os sentidos que ela tem, né, ainda disponíveis, e a gente pretende fazer um trabalho incrível com ela exatamente para mostrar, né, que esse tipo de condição não é uma desculpa e jamais vai ser para se abandonar um animal. Para isso, né? A gente é da linha do não compre, adote, mas assim, se você vai comprar, que você pelo menos tenha a responsabilidade de pesquisar sobre a raça, de saber
qual tipo de comportamento esse animal pode vir apresentar, se ele é um animal que vai se adaptar ao espaço da sua casa, à rotina da sua família ou não, porque isso é fundamental assim para diminuir os casos de abandono, né? É o que acabou fazendo que a gente ficasse com ela e, entre tantos outros cachorros que já passaram aqui, conquistar a gente, né? E ver que, assim, o caso dela é muito emblemático mesmo. A gente acredita realmente que ela tem algo a dizer nessa condição dela e que as pessoas vejam, né? A gente tenta passar exatamente esses momentos, né, de maior felicidade e mostrar como ela consegue se adaptar, como ela consegue ser feliz, mesmo com a condição dela, né? E um pouquinho falando sobre o Instagram dela, veio também dessa necessidade que a gente sentiu, né, desde quando ela chegou aqui, de buscar informações que nos fornecesse um caminho, né, uma luz para entender como que a estadia dela aqui poderia ser mais segura, mais confortável. E quando ela chegou, a gente começou a pesquisar muito e a gente se deparou realmente com essa deficiência de informações sobre cães especificamente cegos, né? A gente até acha bastante Instagrams e blogs falando de animais com alguma deficiência motora, mas cães cegos realmente, assim, foi uma dificuldade que se apresentou. O que a gente achou, assim, que foi incrível foi a Blind Dog, que é essa coleirinha que ela usa, que é uma coleira 100% brasileira, feita por duas meninas do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E a Blind Dog, assim, foi essencial e foi uma informação que a gente teve vontade, assim, de compartilhar. As pessoas veem ela na rua usando a Blind Dog, eu acho que até hoje a gente não encontrou ninguém, assim, que conhecesse. A maioria das pessoas acha, até pessoas da área, né, médicos, veterinários, acha super interessante, quer que a gente compartilhe, quer saber mais. E então o Instagram dela foi pensando nisso, de toda informação que a gente encontrasse, por menor que fosse, a gente pudesse repassar, né, para outras pessoas. E é isso que a gente pretende com o Instagram dela. Tem sido muito legal, assim, receber um retorno das pessoas, principalmente de pessoas que seguem o Abrigo Animais Amigos, né, e que em certa medida contribuiu com a história dela, né, ajudou no resgate dela e ajudou que ela chegasse até a gente, né, e que agora ela possa ter uma família.